Bom dia, irmãos. Mais uma noite. Estamos no PGM, Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista, Conexão Cajobi. Estou muito feliz por poder mais um dia compartilhar a palavra de Deus com vocês. A palavra é que nos alimenta, a palavra que nos conforta, a palavra que nos consola, a palavra que nos traz esperanças nesses dias tão tenebrosos. E hoje nós queremos refletir acerca de um texto que está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Gostaria que todos pudessem acompanhar conosco essa brevíssima exposição, para que possamos aplicar os princípios da palavra ao nosso viver familiar, para que nós possamos contemplar uma situação de transformação nas nossas famílias e nas nossas vidas. E no texto de Efésios 6, vemos ali Paulo escrevendo esta carta à igreja em Éfeso, e Paulo toca num assunto extremamente delicado e importante para todos aqueles que aceitam, consentem em viver em sociedade e viver, sobretudo, no núcleo familiar. E Paulo diz a respeito da importância que há em respeitar a autoridade dos pais em âmbito familiar e a importância de se cultivar relacionamentos sadios em âmbito familiar. E Deus é Deus de relacionamentos, assim como o homem também é um ser de relacionamentos. Temos Deus na sua triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São pessoas diferentes comungando numa mesma unidade, um não anulando o outro. É uma diferenciação que produz uma igualdade, porque Deus é três e é uno, então é uma triunidade. É um assunto teológico bastante interessante para nós refletirmos numa outra ocasião. Por hoje eu gostaria de fixar na noção de relacionamento e a importância da noção de sujeição para que nós cultivemos relacionamentos sadios em âmbito familiar. Como Deus é triuno, e o homem é um ser de relacionamentos, o homem pode olhar para Deus e aprender como se relacionar em âmbito familiar. E dentro desses relacionamentos, a noção de hierarquia e a noção de sujeição são primordiais. Isso quer dizer que elas merecem um lugar privilegiado na nossa reflexão. E lugar privilegiado também merece nossos conceitos em termos, quando falamos a respeito de família, é o conceito de paz. Um conceito esquecido nos dias de hoje. Nós perdemos a noção de respeito em relação aos nossos pais. Isso que Paulo está afirmando, que os filhos devem sujeição, respeito aos pais, respeito à descendência, respeito à paternidade. Essas coisas, essas noções foram perdidas ao longo do tempo. Por isso,
a família se perdeu da sua missão, da sua visão e da sua finalidade. A família, quando ela foi elaborada, foi pensada, foi orquestrada, foi arquitetada no coração de Deus, a gente pode dizer que a família tem uma estrutura piramidal. Piramidal. E no topo dessa estrutura está os pais, com a função de gerir, com a função de dar comandos, com a função de cuidar, com a função de criar, com a função de passar o DNA, com a função de trabalhar para a agregação dos demais componentes, dos filhos e dos demais componentes do núcleo familiar. Por isso que se chama núcleo familiar. No centro do núcleo estão os pais, e orbitando em volta dos pais, os filhos. Esse modelo é maravilhoso. Funciona se os pais que estão no núcleo realmente estiverem dispostos a gerir o núcleo familiar. E gerir significa dar comandos. Gerir significa colocar limites. Nada substitui o papel dos pais. Mas é importante também entender que, se eu não tiver filhos que olhem com carinho para a questão da preeminência dos pais, do respeito aos pais, se eu não tiver filhos que tenham essa noção, evidentemente haverá uma quebra na cadeia de comando. Deus colocou os pais como cabeças dos lares, os pais e as mães como cabeças. Então, numa estrutura piramidal, quando há uma quebra na cadeia de comando, não há coordenação, e quando não há coordenação, vai cada um para o seu lado. E a família, como estrutura piramidal, quando não há um comando claro, quando não há o pai comanda, a mãe comanda através de exemplos, não somente através de palavras. E os filhos, quando não olham para os pais com esse olhar, entendendo esta questão, os filhos vai acontecer uma inversão de papéis. E quando acontece a inversão de papéis, quando o filho da casa se torna o pai de família, e o pai de família se torna um filho perdido, a família fica ao Deus dará, usando essa expressão. Então é importante entender que a família é uma estrutura piramidal. E no self, aqui, ó, no staff, no controle, estão os pais gerindo os serviços, gerindo os bens, gerindo tudo no que diz respeito à família. E isso é importante saber, que quando há esse respeito, quando há essa atenção especial para a questão da cadeia de comando, da hierarquia, a família persegue os seus objetivos, a família tem uma missão, uma visão, uma finalidade dada por Deus. A missão da família é gerar homens conscientes. A visão da família é a visão do numa só carne. Todos numa só carne. Feriu um, feriu a todos. Tem que gerar essa sinergia entre os membros da família. Saber que o que fere um, fere a todos. E isso é a noção de uma só carne. Deixará o homem, os seus parentes, se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Não só marido e mulher, mas também o que vier a consequência dessa união maravilhosa numa só carne, são os filhos. E os filhos têm que ser aqui, ó, numa só carne com os pais. Essa é a visão da família. E a finalidade da família é gerar filhos de Deus para o reino de Deus.
Uma família sadia gera filhos de Deus para o reino de Deus. Então, quando nós observamos, quando há realmente o respeito aos pais, sabe? É coisa básica. Respeitar quem cria, respeitar quem sustenta, respeitar quem cuida, respeitar quem passou o DNA, quem deu origem, quem trouxe a existência, quem nos trouxe a existência, é básico. Quando nós perdemos essa noção, a gente perde o rumo, a gente perde o destino. Então, nesses tempos, é importante orarmos, intercedermos. Como Paulo está dizendo, filhos, obedência aos seus pais. O primeiro valor intrínseco à família é a obediência. Pela obediência, tudo flui, tudo tende a chegar aos seus objetivos. E quando há obediência aos pais, em âmbito familiar, a família chega aos seus objetivos. E cada um vai ganhar muito com isso. O filho vai ganhar, a mãe vai ganhar, os pais vão ganhar. De uma maneira geral, a família, o núcleo familiar vai ganhar quando houver essa observância do princípio da obediência. Porém, quando tudo foi esquecido, como está num tempo terrível que nós vivemos, então se lembre pelo menos uma coisa que Paulo fala, e a Bíblia fala também. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai, honra a tua mãe, filho que está me ouvindo, honra quem te colocou no mundo, honra o amor incondicional que você tem recebido. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na vida, honre o teu pai, honre a tua mãe. Se você não entendeu nada do que eu falei até aqui, entenda pelo menos esse princípio básico. Honra teu pai, honra tua mãe, para que te vás bem em tudo que você pegar para fazer. Isso é básico. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Ele venha nos fazer decolar enquanto famílias abençoadas. Em Abraão, todas as famílias foram abençoadas. Todas as famílias da terra. E essa bênção abraâmica vem por meio também do sacerdócio real em Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote, e pelo sacerdócio que nós recebemos enquanto filhos de Deus, que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, pai, você é um sacerdote. Mãe, você é o arrimo da casa, é a adjuntora. Ajuda teu marido na gestão dos negócios da tua família. E filhos, um recado. Se você não entendeu nada até aqui, entenda pelo menos esse último princípio. Honre ao teu pai e à tua mãe, que a tua vida vai ser diferente. No poderoso nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, cada pai, cada filho, cada mãe. Deus, o quanto é importante a família, Deus, o quanto é importante o respeito aos pais, à mãe, o respeito à descendência. Pai, só pode ter biografia quem teve uma genealogia, Deus. Pai, que em nome de Jesus haja esse respeito, que haja, meu Pai querido, pais aptos a dar comandos, aptos a gerirem as suas famílias, Deus. Oh, Pai, que aqueles papéis que foram invertidos ao longo da história, Pai, venham cada um, Pai, fruir da maneira que o Senhor projetou para eles, Pai. Cada um com o seu papel, cada um com a sua função, Pai. Filhos obedecendo pais, pais gerindo os filhos, Pai. E nós tenhamos disso tudo uma família feliz e prostrada aos pés do Senhor Jesus.
Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo PGM, Presença de Deus. Amém.